Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto um pouco delicado, que é um pouco de diferença de criação dos filhos aqui na Suíça em comparação com o Brasil. Assim, primeiro de tudo, não quero dizer que eu não sou nenhuma expert em educação. Eu sou apenas mãe de mãe solo ainda por cima. Moro aqui na Suíça há vários anos. Mas eu vou frequentemente ao Brasil, pelo menos uma vez por ano eu vou ao Brasil, tenho contato com amigas também, ou mães, crianças no Brasil. O Ed também tem contato com crianças quando tá no Brasil. E algumas coisinhas, né, também conversando assim, a gente vai percebendo algumas pequenas, sutis diferenças que eu acho que vale a pena comentar aqui. Até porque, assim, o Ed sempre aparece aqui no canal e muitos de vocês sempre comentam que ele é muito educado, que ele é muito doce, que ele não sei o quê. Então eu organizei um pouquinho as ideias e fiz aqui uma listinha de como assim, o que eu acho que eu tô fazendo que tem alguma diferença, algum impacto de bom, né, de benefício na educação aqui e tentando ver como seria se eu estivesse no Brasil para fazer essa mesma coisa ou não. Então, assim, é mais um bate-papo, assim, não é nenhuma lição, né? Não é nenhuma aula, não é nenhuma verdade aqui, é só a minha maneira. Pode ser que, sei lá, ajude alguém a esclarecer alguma ideia, ou pode ser que você também se identifique morando no Brasil ou em outro lugar, não sei. Tem muito vídeo sobre maternidade aqui no YouTube, mas aqui no canal, assim, eu não falo especificamente, não é um canal só sobre maternidade, né? Maternidade faz parte da minha vida. O canal é sobre a minha vida, né, basicamente. Então, de vez em quando eu falo sobre isso aqui, mas a minha inspiração, assim, de gravar, né, eu fiquei pensando, será que eu gravo, será que eu não gravo? Mas eu resolvi gravar depois que eu assisti um vídeo de um canal que eu não acompanho, nem lembro o nome, minha gente, mas se vocês procurarem aqui no YouTube, que como é que chama? Estraguei a infância do meu filho, alguma coisa assim, mimei demais o meu filho, alguma coisa assim. É um canal que eu acho que é basicamente sobre maternidade e assim, o vídeo é basicamente ela contando que ela deixava, eu não assisti o vídeo inteiro assim, mas era basicamente ela contando que ela deixava tudo, né? Não deixava faltar nada pro filho dela. E quando, sei lá, quebrava alguma coisa, ela dava sempre uma coisa nova, dizia que ele não precisava chorar, que não precisava se preocupar, que ela ia dar um jeito, que ela ia comprar um novo, não sei o que, não deixava ele sofrer ou se decepcionar ou se frustrar nem nada. E ela depois realizou que isso era uma coisa ruim. Então eu fiquei pensando nisso, né, em algumas situações também que eu já presenciei aqui. E assim, eu acho que no geral, nós como mães, toda mãe, independente da nacionalidade, a gente tá sempre buscando o melhor para os nossos filhos. Pode ser coisas, né, situações que se apliquem melhor à minha vida, à vida de outra pessoa, dependendo do tipo de família que ela tem, dependendo do tipo de cultura que ela tem, de onde ela mora, como que é a facilidade da vida ou a dificuldade da vida. Então, né, assim, não é uma crítica sem querer criticar ninguém, nem a mim mesma, mas a gente tá sempre buscando o melhor para os nossos filhos e a gente, fato é que a gente nunca tá satisfeita, se cobra muito, se culpa muito, se critica muito. Acho que, como eu disse, diferencia muito, assim, de onde você mora no tipo de educação que tem, né? O Ed vai na escola e no Tagesschule aqui na Suíça há quase 2 anos, e então o tipo de educação, né, o tipo de informação que ele recebe na escola e no Tagesschule influencia muito a vida dele, obviamente, porque ele passa bastante tempo lá. Mesmo se ele não passasse, mesmo se fosse só a escola obrigatória todas as manhãs, mesmo assim já é bastante tempo e é muito, né, um canal muito forte que ele tá recebendo sempre muitas informações. Ele tem contato com outras crianças e tudo. Isso diferencia muito do tipo de lugar que você vive, o tipo de educação que vai ter, quais são os costumes que ele vai ter contato, qual é a cultura que vai estar em contato. Mas o Ed, assim, ele vai pra escola assim, né, vai pra creche desde muito tempo, né? A licença maternidade aqui na Suíça é muito curta, muito pouco tempo. 3 meses e pouco, eu juntei com um pouquinho de férias e com 5 meses e meio eu tive que voltar a trabalhar. Eu até podia ter pedido para estender a licença maternidade, mas aí eu não ia receber nada mais por isso. E durante a licença maternidade a gente só recebe 80% do salário, então assim, é muito... Mas né, esse é assunto para outro vídeo. Fato é que o Ed começou a ir pra creche com 5 meses e meio. Ele ia 4 dias na semana, o dia inteiro, segunda, terça, quarta e quinta, o dia todo. Ele passava o dia lá. Ia de manhã cedo, almoçava, tomava leite, era na mamadeira, ele não conseguia nem andar ainda, não conseguia nem ficar em pé, com quase 6 meses, mal conseguia sentar.
Então, desde muito cedo, ele começou a ficar com pessoas estranhas, né? Assim, ele não sabia ainda que era estranho, porque ele era muito pequeno, ele era muito novo. Então, claro que ele tinha mais contato comigo, mas ele teve que ficar desde muito cedo, assim, ter contato com outras pessoas, né? Com educação, assim, vamos dizer, terceirizada. Então, assim, enquanto que aquilo me doía muito, por outro lado, eu sabia que era importante para mim também, como profissional, de estar voltando a focar na minha carreira, que era importante, né, que eu não ficasse com uma lacuna assim também tão grande no meu currículo. E era importante também para ele, para a independência dele, para ele também, né, fazer contato desde cedo com outras pessoas, perceber, claro, que eu sou a mãe dele, mas que ele também pode estar sob cuidados de outras pessoas. E não só isso, né? Não só contato, ele vai estar exposto, né, a outros cuidados. Acho que também desde cedo isso influenciou muito ele a aprender muito bem o idioma, o alemão. Ele hoje, assim, é bilíngue desde cedo. Ele não diferencia, assim, português do alemão, ele muda, assim, rapidamente de um para o outro. Tem vídeo aqui no canal falando também sobre bilinguismo, mas é exposto a outras coisas também, por exemplo, comer outras coisas, né? Porque querendo ou não, em casa a gente tá sempre viciado em cozinhar e fazer as mesmas coisas, o mesmo menu, principalmente eu que não tenho muito tempo para cozinhar. Então, chega no fim de semana, eu termino fazendo a mesma coisa. Vez ou outra eu tento uma coisa nova na cozinha, mas eu sabia que na creche ele estava exposto a outras comidas, ele experimentava outras coisas, ele estava em outro ambiente, né? Ele brincava com outros brinquedos. Então, querendo ou não, eu acho que isso fortaleceu, assim, o crescimento, a independência dele. Então, eu acho que por isso, né, por ele também ter passado, já passava muito tempo durante a semana longe de mim, que eu tinha que trabalhar e ele na creche e tudo, quando a gente tava junto, eu queria aproveitar o máximo de tempo possível com ele, né? Então a gente tinha muito tempo de qualidade, né? Que chama a expressão em inglês quality time. A gente tinha muito tempo de qualidade muito bom juntos, assim, eu procurava estar sempre fazendo alguma coisa. Só que nos programas que eu procurava estar fazendo, não era apenas para criança, assim, a gente não ia sempre em parque ou coisa que tinha brinquedo, ou no zoológico, não sei o que. Às vezes eu fazia coisa para mim também e tentava incluí-lo naquele programa. Seja na questão das viagens, tem aqui também um vídeo falando sobre dicas para viajar com crianças, que é como que eu fui inserindo ele nesse meu hobby. Eu não queria deixar de fazer e queria mostrar, queria abrir esse mundo para ele. Mas não só isso, assim, até mesmo aqui na Suíça, quando tinha, assim, outros programas que não eram necessariamente de criança, eu tentava adaptar para poder fazer com ele. Tipo, fazer trilha na montanha, ir para casa de alguém, se a gente fosse convidado para casa de alguém que não tem criança, mesmo assim eu ia, que ia ter situações que ele precisava viver, que ele precisava passar comigo, que não ia ter criança, que não ia ter, assim, necessariamente um playground para ele brincar o tempo inteiro. Eu não queria chegar num ponto de não poder ou não querer fazer alguma coisa porque, tô com Ed, não posso, não sei fazer. Então, desde pequeno a gente foi fazendo, né, todos esses programas eu fui fazendo com ele sempre. E eu acho que desde pequeno ele foi percebendo também que tinha hora, né, que ele tinha tudo pra ele, toda a atenção, brinquedo, não sei o que, mas também tinha hora que ele tinha que ficar quieto, que ele tinha que se entreter sozinho, que ele tinha que se comportar, que ele tinha que esperar. E outra coisa também que uma vez uma cuidadora da creche lá em Zurique me disse, que eu na época não entendi muito bem, eu não queria entender muito bem, mas que depois eu vi que ela tinha razão, é que crianças que vão pra creche ou que passam tempo assim, um certo tempo separado dos pais, quando são muito pequenas, elas aprendem a ter um pouco mais de disciplina, aprendem mais a esperar, porque, né, são às vezes 2, 3 cuidadoras para cuidar de 8, 9 crianças e eles não podem dar atenção a todas ao mesmo tempo, né? Então, enquanto uma tá, sei lá, limpando a outra que fez cocô, trocando a fralda, dando água, dando não sei o que, a outra criança vai ter que esperar. Então, ele às vezes, né, era a criança que estava sendo trocada a fralda, mas tinha hora que ele era a criança que tinha que estar na mesa esperando a cuidadora lá terminar alguma coisa para ir atendê-lo. Então ele não tinha outra coisa para fazer, não tinha outro adulto, ele tinha que esperar. E a gente sabe muito bem que as crianças são diferentes quando não estão com a gente, quando estão na creche. Às vezes eu ficava, às vezes, assim, boquiaberta. Não muitas vezes, na época que ele chupava chupeta, assim. Ele queria o tempo todo ficar com a chupeta. E eu falava lá na creche, tente tirar a chupeta dele, tente fazer com que ele fique sem a chupeta.
E às vezes quando eu ia buscá-lo, a cuidadora falava: "Ah, não teve problema nenhum, ele passou o dia sem chupeta". E eu não conseguia imaginar o Ed passando o dia inteiro sem chupeta. Mas, né, quando ele tá comigo, ele sabe que, né, mamãezinha faz tudo por ele. Se ele chorasse um pouquinho, ou se ele fizesse uma carinha assim, eu ia querer dar chupeta pra ele. E lá na creche não, lá na creche era sem chupeta e não adiantava ele fazer carinha bonitinha, que ninguém ia amolecer pra ele. E nessas indas e vindas, né, quando a gente tava fazendo alguma programação, algum programa, alguma coisa, ele sempre levava um brinquedo, né, tipo a gente ia, por exemplo, numa loja, comprar um tênis novo, um sapato que ele tem que experimentar. Então, né, enquanto eu tava lá nas prateleiras vendo qual é o tênis, não sei o que, ele levava, sei lá, um brinquedo, um avião, um carro, uma coisa assim, pra brincar sozinho enquanto eu estava ocupada, sei lá, talvez pagando, alguma coisa assim. E aconteceu, né, nessas indas e vindas, que um brinquedo quebrou, que ele esqueceu um brinquedo numa loja, que caiu e alguém passou por cima. Uma vez ele tava com uma zebra, ele estava num restaurante lá em Lucerna, e o restaurante era assim, numa mesa que tinha uma cerca do lado do lago. E ele bateu assim sem querer, a zebra caiu lá no lago. Ele passou por várias situações que ele se frustrou, né? Que ele ficou triste, tipo, o brinquedo caiu, quebrou, aconteceu alguma coisa. E eu não falei, hora nenhuma, não se preocupe, Ed, vou comprar outro. Eu dizia, ah, que pena, né? Caiu. Então com isso, aos poucos, ele foi passando a ter mais cuidado e quando acontecia ele, ah, ok, aconteceu. Eu não queria também mimá-lo e, né, fazer com que ele não sofresse, sempre dando como consequência que ele sempre ia ganhar um brinquedo novo, uma coisa nova, né, sempre que ele se frustrasse, sempre que ele ficasse triste. Não. Porque eu sabia que assim, né, eu ia mal acostumá-lo. Então, por mais difícil que seja, ou por outras vezes que ele começou a chorar porque quebrou um brinquedo, porque caiu, porque não sei o quê, eu sabia que pra ele, na cabeça dele, ele crescendo, seria melhor se eu fizesse, se eu não mimasse muito ele. Então, às vezes a gente tem que ser um pouco dura com as crianças e com a gente mesmo. Eu acho que aqui, como as pessoas são também um pouco menos emocionais, elas não se preocupam muito em não frustrar a criança ou se elas vão ficar tristes ou tudo. Então, talvez se eu tivesse no Brasil, não sei, tivesse outras mães muito perto de mim fazendo isso, eu agiria de outra forma. Creio que não, mas eu acho que aqui eu estou rodeada de pessoas assim, né, que são menos emocionais. Não quero deixar assim de ser emocional, de mostrar para o meu filho que eu sou emocional, mas com limites, né, na hora certa e tudo. Então, eu acho que aqui essa dose assim de emoção é um pouco mais gradual, é um pouco mais racional. E aqui, quando eu compro, né, brinquedo pra ele, alguma coisa nova, assim, eu tento valorizar muito, assim, tento mostrar primeiro que custou um valor, assim, não, ele ainda não tem, assim, muita noção de dinheiro nem nada, acho que ele é muito novo, ele tem 5 anos, mas, assim, dá bastante valor, assim, brincar muito, sabe, fazer ele brincar muito, dar bastante atenção com um brinquedo novo, como uma coisa nova, eu tô sempre perguntando, e aquele brinquedo novo que você ganhou? E não sei o que, pra ele, né, não esquecer. Porque às vezes tem tanto brinquedo, deixa esquecer num canto assim, ele vai esquecer e nunca mais ele vai brincar. Então eu tô sempre tentando mostrar o valor que aquele brinquedo tem, tentar fazer ele curtir bastante, assim, tentar ele usar bastante e não comprar e, comprou e coloca ali na estante e pronto, nunca mais brincar. Não, comprou, tem que brincar, tem que usar, tem que curtir. E quando eu tô com o Ed também eu gosto muito de ensinar coisas pra ele. Aqui na Suíça as pessoas chamam isso de Dinge beibringen, que é você mesma mostrar ou fazer a criança aprender coisas diferentes. Então tem uma lista aqui de coisas, por exemplo, ensinar nas brincadeiras ou comprar jogos educativos. Por exemplo, os números. O Ed agora já aprendeu os números, mas quando ele estava aprendendo, a gente fazia muita brincadeira com número. Tudo a gente estava contando, tudo eu perguntava, Ed, quantos não sei o que tem aqui? Né? Porque eu sabia que, né, ia fazer ele pensar um pouquinho, ele raciocinar um pouquinho. Agora que ele tá aprendendo as letras e tudo, então comprei jogos com Buchstaben, com aquele Scrabble também, de formar palavras fáceis e tudo. Que é uma maneira que ele tem também de brincar, de se divertir, que é um jogo, mas que eu sei que ao mesmo tempo ele tá aprendendo. Brincadeiras que incentivam o raciocínio, sempre incentivar. E mesmo se ele ficar frustrado, se não, ou se tiver frustrado porque não sabe a resposta, eu prefiro, né, mostrar o caminho e depois tentar fazer com que ele faça também, ao invés de comprar, tipo, videogame ou, sei lá, brinquedo arma, coisas que não
trazem nada, não educam nada, então eu prefiro brinquedos, né, brincadeiras, jogos mais educativos. Não que aqui não tenha, aqui tem sim, você vê arma de plástico para vender, ou no verão tem aqueles negócios que faz assim, que atira água. Não gosto porque remete à arma e tudo, aqui tem. Se você procurar, você vai encontrar. E as crianças têm aqui também, mas eu acho que é um pouco menos, se você comparar, se for, né, olhar no Brasil também é um pouco menos, e as brincadeiras aqui são um pouco menos agressivas. Eu já falei isso também, eu acho que num outro vídeo ou no Instagram, não me lembro, que eu acho que as brincadeiras aqui são um pouco menos agressivas, mas eu acho que isso tem outras explicações também, é um pouco cultural, e vai depender de onde a criança vive, do que ela está exposta. Eu acho que no Brasil as crianças assistem muito a televisão, mas eu acho que isso também se dá ao fato de não poder sair tanto de casa como aqui, por exemplo. Aqui, né, tem um parque bem aqui na frente de casa, não tem cerca, não tem cerca elétrica, cercado, muro, um porteiro, nada. Então a gente é só descer, 30 segundos a gente tá aqui na frente do parque, sempre tem outra criança brincando. Então a gente passa muito tempo fora de casa, assim, aproveitando o tempo livre em parques, fazendo brincadeiras ao ar livre e tudo, do que em casa, exposto à televisão. E na televisão, querendo ou não, tem o quê? Tem muita palavrão, tem muito conteúdo adulto, está passando, sei lá, novela, tem conversas, brigas, desavença, vingança, não sei o quê. São coisas que, né, criança pequena não precisa estar exposta a isso. E quando ela tá, querendo ou não, ela tá escutando, né? E criança assimila coisas, assim, muito rápido, né? Às vezes ela começa a repetir coisas que você não sabe onde é que ela ouviu e depois você vê e foi na televisão. Você tem mais oportunidade aqui de sair, aproveitar mais o tempo livre em parques ou fazendo atividades mais fora de casa ou mais envolvidas com a natureza e tudo. Eu acho que naturalmente vai fazer a criança ter um desenvolvimento diferente do que se ela estivesse dentro de casa exposta na televisão, sendo criado perto de violência. Então acho que isso tem muito a ver também, né? Aqui, obviamente, a gente passa... Minha vida aqui na Suíça, eu passo muito mais tempo fora de casa, quando eu tô tempo livre, quando eu tô passeando com o Ed, a gente tá sempre fazendo alguma coisa. Vez ou outra a gente fica assim em casa, eu gosto também de descansar, o Ed brinca com os brinquedos dele. É importante também, eu deixo ele se entreter sozinho, se ele brincar sozinho. Eu tento também limitar o uso de eletrônicos. O Ed tem o próprio iPad dele, que é um iPad velho meu, um iPad mini pequeno, e ele assiste vídeos no YouTube, ele assiste crianças brincando, ele assiste desenhos, mas eu tô sempre ligada no que ele tá assistindo. Na televisão também tem um ou outro programa também que ele assiste, um desenho, mas não muito. E os desenhos que ele assiste são, assim, bem criança, assim, bem infantis mesmo. Então, assim, gente, eu não tenho uma fórmula mágica nem nada, mas eu acho que uma combinação desse histórico que eu falei, de ir cedo pra creche, de ser só nós dois, né, o fato de ser só nós dois aqui em casa, de eu ter que trabalhar também, né, de eu ter a minha vida. Acho que a combinação de tudo isso combinado com a cultura, né, o tipo de estilo de vida que a gente leva aqui, acho que tudo isso combina para que o Ed seja, assim, uma criança muito doce, muito educada, e que ele, assim, não faz birra, nunca fez birra na rua, assim, ele é muito, muito, muito tranquilo mesmo. E aqui na Suíça você até vê, assim, uma outra criança fazendo birra, mas eu acho que no geral elas são, sei lá, muito independentes e muito selbstständig, né, muito, assim, autônomas, né, elas querem fazer uma coisa, elas fazem, quer ir pro parque sozinha, elas vão. É muito difícil também, muito caro terceirizar educação, aqui colocar babá, não sei o que, aqui não tem isso, né? A não ser que você seja, sei lá, muito milionário, muito rico, mas normalmente, assim, uma família, se a mãe trabalha, o pai e a mãe trabalham, a criança vai pra creche ou fica com alguém, um avô, uma avó, talvez uma tarde, mas pelo menos 1, 2 dias numa creche, num Spielgruppe, alguma coisa para ter contato com outras crianças, ajuda bastante aqui a criança a ter mais independência, a ter, viver em outro ambiente, né, ter contato com outras crianças, isso ajuda bastante também, e isso é muito comum aqui. Então é assim que eu vejo, é assim que eu tenho me habituado, é assim que o Ed também tem crescido. Mas de novo, eu acho que, né, independente do lugar que a gente esteja, se eu tivesse, sei lá, em qualquer lugar do mundo,
eu com certeza estaria tentando fazer o melhor para o meu filho. Eu acho que é isso que toda mãe quer. E a gente tenta, né, ao mesmo tempo se adaptar à educação, à cultura do lugar que a gente tá. A gente, né, sempre tenta aprender um pouquinho do que o lugar tá nos passando, né? O que a cultura, né? O que o ambiente, o que lá fora as outras pessoas estão fazendo. E aprender com isso também. Isso, né, com certeza influencia, né? Tem um canal de coisas recebendo que com certeza também vai nos influenciar, vai influenciar na educação do nosso filho. Muito obrigada por assistirem mais esse vídeo. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa, coloquem aí nos comentários. Se você curtiu o vídeo, curta o vídeo, assine o canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!